Ifigênia, no centro. Este é o Teatro de Container Mugunzá, que desde 2017 reúne várias atividades culturais. Atores de uma companhia de teatro em São Paulo trocaram o palco pelas ruas e o público pelos vizinhos em situação mais vulnerável. No meio da Cracolândia, um teatro. O espaço existe desde 2017. Já nasceu com uma proposta inclusiva. Por isso, mesmo agora, com as cortinas fechadas, se mantém de portas abertas à população vulnerável. Há 8 meses, eles distribuem 600 marmitas diariamente no centro de São Paulo. 2 meses, os atores resolveram mudar um pedacinho ali do lugar. Eles fizeram um acordo com a prefeitura e ocuparam um terreno que estava abandonado. Colocaram containers lá e construíram uma espécie de centro cultural. Lá tem parquinho para as crianças, horta, exposições, cinema, teatro e por aí vai. E o lugar já está bombando. Tem aí, 5.000 pessoas que já passaram. Na região da Santa Ifigênia, centro aqui de São Paulo, tem um teatro que se transformou em abrigo para ações sociais durante essa pandemia. No local, olha que bacana, voluntários distribuem comida, máscaras, roupas e também kits de higiene. Mas desde que a pandemia começou, o local virou um palco do bem. Vários grupos engajados aos direitos humanos se organizam para ajudar pessoas em situação vulnerável. O palco pode estar silencioso, mas as histórias de quem vive no entorno ainda são contadas. O coletivo de mulheres cis e trans ajudou a dar ação para as máquinas de costura. Antes, elas davam vida para os figurinos dos personagens. Agora, ajudam a produzir máscaras que são doadas para a população em situação de rua. Na região da Santa Ifigênia, centro aqui de São Paulo. Olá, me chamo Marcos Felipe, eu sou artista da companhia Mugunzá de Teatro. Nós somos em 7 artistas educadores e educadoras e a gente tem como afinidade o teatro. É interessante como as coisas acontecem um pouco na nossa vida e no ato que elas estão acontecendo a gente não se dá muito conta e a gente vai achar a explicação anos depois para aquilo. E aí naquela explicação que a gente escuta anos depois, que a gente encontra anos depois, tudo passa a fazer muito sentido. Eu digo isso pelo próprio nome da Companhia Mugunzá de Teatro. Logo no início não fazia sentido ter um nome Mugunzá, nos remetia a um manifesto artístico muito regionalista, né, no nosso Brasil, e depois ele passou a fazer um imenso sentido a partir de que um grande amigo nosso, um pesquisador cênico, falou: o nome de vocês é maravilhoso porque ele refere-se à oferenda de Oxalá. E para a gente é muito interessante ser entendido como um grupo de teatro oferenda. Nosso primeiro trabalho surgiu em 2008, um trabalho chamado Por que a Criança Cozinha na Polenta. Tem direção do artista plástico e diretor teatral Nelson Baskerville. E Por que a Criança Cozinha na Polenta versa sobre uma criança oriunda do circo, que tem sua família, e ela vai narrando, através de uma literatura bem autoficcional, sobre os descasos políticos de uma família que sai das ditaduras de Stalin no leste europeu, buscando o Ocidente. A gente estreia aqui na capital, em São Paulo, e logo depois a gente começa a inscrever esse espetáculo em vários festivais no interior. E ele acontece de fato nesses festivais. As pessoas passam a reconhecer a nossa coletividade, passam a reconhecer a qualidade das histórias que estão sendo tratadas. É importante quando a gente olha no nosso primeiro espetáculo, o fato de que nós tínhamos feito um case para carregar o cenário que se encaixava numa medida exata atrás da van que carregava o elenco. E ali, posto uma vulnerabilidade, uma precariedade financeira, tudo colocado ali nesse mesmo lugar e encaixado dentro desse mesmo carro. E aí em 2011 surge a nossa vontade de fazer uma nova obra. E aí eu lembro que o diretor, o Nelson Baskerville, chega até a gente e conta a história de uma irmã que ele teve, chamada Gabriela, mas que nasceu Luiz Antônio. O Brasil é um dos países que mais matam corpos trans assassinados, então pra gente um tema muito caro e que era importante que a gente versasse sobre essa narrativa. Então a gente estreia esse espetáculo em 2011, 2012,
E é um espetáculo que tem uma grande reverberação no Brasil, e um espetáculo que projeta a Cia Mugunzá em território nacional. E quando você começa a circular pelo país, você vai começando a vivenciar um outro tipo de realidade financeira. E essa escassez de recurso em outros estados, em outros municípios, mais longe da capital, enfim, faz com que a realidade da estrutura arquitetônica para a apresentação do teatro seja completamente diferente. E isso tem, claro, suas desvantagens, não se trata de uma glamorização da pobreza, do precário, mas isso também tem um impacto positivo na nossa obra, na medida em que a gente precisa fazer uma adaptação em cada espaço cênico que a gente chega, porque a gente chega para apresentar a nossa obra em muitos lugares que nem tem teatro, em que a área cênica é um espaço completamente adaptado. E isso é muito importante para o que a companhia é hoje, porque a gente faz uma revisitação. Então, hoje a companhia trabalha numa lógica de se apropriar daquela arquitetura, mas não na perspectiva de fechar essa arquitetura, de esconder os pontos negativos e os pontos positivos, mas sim de estar ali, escancarando aquilo, as possibilidades positivas e negativas que é estar naquele ambiente. E a gente também começa a observar que o objeto arquitetado, a arquitetura em si, ela é pouco funcional e ela é muito mais voltada para uma assinatura artística do próprio arquiteto do que para a funcionalidade no dia a dia daquela ação. Então a gente começa a se deparar com espaços belíssimos, mas que, por exemplo, tem uma precariedade na acústica, tem uma precariedade técnica em si. Então a gente também começa a se adentrar dentro do universo da arquitetura, questionando essa arquitetura que preza pelo aquilo que a gente entende como estética, né, como estética bonita, mas pouco olhando para a funcionalidade do espaço. Então ali também o nosso cenário todo compartilhado em caixas de madeira, já com mais cases e trabalhando numa lógica de ocupação do espaço físico, do espaço em si, e para contar a história de uma travesti. Um espetáculo que tratava a questão trans e que foi um marco na história do país, a sede dessa coletividade, anos depois, passa a abrigar um ateliê de costura, de ensino e geração de renda, especialmente para mulheres trans. Em 2014 é um ano especial para o grupo, porque a gente recebe o nosso primeiro fomento. O fomento é uma política pública voltado para os grupos de teatro da cidade de São Paulo, e aí a gente recebe esse recurso para fazer 2 trabalhos novos. Poema Suspenso para uma Cidade em Queda, um trabalho em que a gente narra os nossos conflitos interiores de cada integrante do grupo. Um outro trabalho chamado Era uma Era, com direção da Verônica Gentilin, uma das atrizes do grupo, em que a gente faz uma discussão sobre a diferença das mudanças da era e como viver hoje na era da tecnologia, como viver hoje na era da informação. E aí a gente aluga um galpão, e esse galpão que a gente aluga é fundamental na nossa trajetória, porque a partir do momento que a gente tem uma casa, a gente passa a se relacionar com os vizinhos, com as vizinhas. Então a questão urbana passa a adentrar a nossa perspectiva de atuação. Então a gente passa a não só gerir uma sede, como passa a gerir uma sede de forma aberta para a cidade. Então a gente soma a questão arquitetônica vindo da experiência do Luiz Antônio Gabriela ao urbanismo, quando a gente tem uma sede e passa a se relacionar com o urbano, passa a se relacionar com os transeuntes dessa cidade. E, num dado momento, a gente passa a se questionar sobre o pagamento do aluguel desse galpão. Passa a não nos parecer um movimento justo você pegar recurso público destinado à cultura e fatiar esse recurso pagando o proprietário de terra. Tendo em vista que a própria cidade de São Paulo há uma imensa gama de espaços municipais em desuso ou sem finalidade pública plausível. Então,
A partir desses nossos insights, a gente passa a fazer um mapeamento de todos os terrenos ociosos localizados no centro de São Paulo, vinculados ao município ou ao estado, ou terrenos que não exerciam de fato uma política pública plausível social. E aí dentro desse mapeamento nós achamos um terreno de aproximadamente 1.500 metros quadrados, localizado no bairro da Luz, Santa Efigênia, ao que o Brasil e ao mundo conhece hoje como Cracolândia. É um espaço muito próximo da área de fluxo entre pessoas que consomem o crack, em sua maioria pessoas pretas, egressas do sistema carcerário. E aí a gente ocupa esse terreno do município com 14 contêineres marítimos. Os contêineres marítimos nos tiraria da possibilidade de uma construção de alvenaria, que a gente olhava no horizonte e não nos parecia bacana machucar o centro de São Paulo com mais paredes e cimento. Os contêineres nos jogavam dentro de uma arquitetura sustentável e também por causa de uma ocupação. Então os contêineres nos proporiam uma ocupação muito rapidamente e quando o Estado se desse conta de que ali era uma ocupação, ali já estaria funcionando como um equipamento cultural. O teatro em sua arquitetura e na sua dimensão foi pensado para poder abrigar o espetáculo Poema Suspenso para uma Cidade em Queda e para poder abrigar o espetáculo Era uma Era, que tem dimensões largas, dimensões altas, e nós não podíamos fazer com que a nossa própria sede não abrigasse dois dos nossos trabalhos. Então é interessante pensar que não só numa lógica da funcionalidade do teatro em si, mas sim um teatro que foi criado para abrigar um espetáculo. E perceber, por exemplo, como o Poema Suspenso para uma Cidade em Queda, assim como Era uma Era, é feita numa arquitetura de ferro modular, em que as coisas se encaixam, que entra dentro do container, que se encaixa dentro do teatro de container, que ocupa a área cênica em sua totalidade. Não por acaso, quando a gente olhando no retrovisor da nossa história, a gente constrói um espetáculo chamado Era uma Era, em que a primeira cena, todos os personagens saem de uma caixa. Tem uma grande questão sobre o teatro de container, ele está no território que ele está, porque nós estamos num território em guerra e num território de conflito. Num território em que há uma imensa força para a gentrificação desse território, patrocinada e amparada pelo Estado, que faz com que as pessoas desse território passem por um processo de higienização, saiam desse território para que então ele fique elitizado. A nossa principal questão é como habitar o centro de São Paulo, como trazer uma arquitetura para o centro de São Paulo, como trabalhar com arte no centro de São Paulo, sem ser ponta de lança de gentrificação, mesmo entendendo que essa responsabilidade não é nossa, que essa responsabilidade é do Estado. Então isso atravessa diariamente as nossas ações aqui. A partir da nossa experiência de ter viajado por muitos teatros, a gente tem uma tendência a fazer uma arquitetura completamente funcional. A gente até procura alguns arquitetos e engenheiros na perspectiva de mostrar o que nós estávamos pensando, de mostrar aquilo que nós estávamos imaginando, mas infelizmente a gente tem devolutivas desses arquitetos numa lógica de que todos os desenhos que nos foram oferecidos eram desenhos pensados única e exclusivamente numa assinatura artística e não na funcionalidade do espaço. E aí a gente pensa naquele momento em bancar, em fazer um teatro de container sem o acompanhamento de um arquiteto. Então a gente até brinca que embora tenhamos alguns erros voltados para a engenharia e ou para a arquitetura, os erros são insignificantes perto do acerto da funcionalidade do espaço. Então a gente constrói o teatro de container em que a gente acaba tendo as paredes laterais do teatro, da ambientação do palco, são de vidro, o que proporciona uma transversalidade com a rua, um atravessamento com a rua, quartos para abrigar artistas que vêm de fora
ele tem uma horta hidropônica, ele tem um ateliê de costura, ele tem um ateliê de marcenaria e serralheria, uma sala multiuso pedagógica para ensinos socioculturais de todas as coletividades que aqui estão, tem um estúdio audiovisual que proporciona a gente dar vazão aos manifestos artísticos dos artistas aqui do território de forma digital, e ele tem uma área onde as crianças conseguem brincar um playground. E a partir da entrada dessas crianças nesse terreno, a gente passa também a trazer o pai dessas crianças. E em muito pouco tempo, toda a territorialidade, todas as pessoas que habitam esse local passam a ter sobre o Teatro de Container um lugar de pertencimento. E ele passa, a partir de então, a receber não só artistas emergentes para se apresentarem e criarem e gerarem renda, mas ele passa a receber uma grande gama de público. Hoje em dia a gente recebe de 200 a 300 pessoas por dia no nosso espaço, das mais variadas ações, nas mais variadas reações com esse território. É importante dizer que a arquitetura, ela conversa muito mais com a elite burguesa nossa e faz com que a elite burguesa aceite essa nossa arquitetura emburguesada. E essa arquitetura emburguesada, em alguma medida, embora ela sirva à especulação imobiliária, à gentrificação do território, para a gente ela também é um ato de resistência a partir do momento de que é muito difícil de se tirar ela desse local, tendo em vista que ela é palatável aos olhos da burguesia. E aí outra coisa importante a ser dita é que quem está gerindo todo esse espaço é um coletivo de artistas. E isso muda tudo. Muda tudo porque todo o encontro se dá numa perspectiva ética de uma coletividade que está aqui. Interessante observar também como nos últimos anos o Teatro de Container tem uma ocupação de mais de 80% de coletividades pretas. As pessoas vêm encontrar o seu espetáculo no Teatro de Container, vêm encontrar o seu show no Teatro de Container, porque as pessoas precisam dialogar com o espaço, precisam se encontrar dentro do espaço. Você vem se colocar em diálogo com uma arquitetura que está posta e que também é modular, e você vem se colocar em diálogo num território que está posto e que também é modular. E aí a gente vai para a sala de ensaio para produzir um novo trabalho, um trabalho que vem a se chamar Epidemia Prata. E aí não tem como a gente não produzir um manifesto artístico sobre os nossos atravessamentos estando no centro de São Paulo. E a gente acaba produzindo um trabalho com direção da Georgette Fadel, que diz respeito sobre a dureza que é viver no centro de São Paulo, a dureza que é viver num território em que o Estado pratica a violência extrema diariamente, com corpos que foram historicamente subalternizados dentro do nosso país. Embora completamente poético, um trabalho de denúncia, estreia esse trabalho em 2018, a gente consegue circular com eles e faz inclusive apresentação na Índia. E quando nós estávamos na eminência da circulação internacional dessa obra, inclusive na perspectiva da denúncia das coisas que aconteciam no nosso país, quando nós estávamos dentro de uma lógica de internacionalizar esse trabalho para esse tipo de denúncia, a gente estoura a pandemia e aí a gente não consegue viajar muito com esse trabalho. Hoje, olhando pelo retrovisor da história, analisando o espetáculo Epidemia Prata, não faz sentido nenhum a gente ter um teatro feito de alvenaria, a gente ter um teatro em que as paredes não sejam atravessadas pela cidade, não faz sentido nenhum a gente fazer um teatro que não seja em território de conflito, numa perspectiva de uma melhor humanidade, numa perspectiva de uma cidadania mais digna. Eu gosto de dar. Se eu tenho valor, eu tento ser uma pessoa melhor. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa filha. Eu tento ser mais presente na vida das minhas netas. Eu faço abaixo-assinado contra as touradas, eu não como carne, eu não compro roupa feita. No meio desse caminho surgiu a pandemia e não coube ao teatro a possibilidade de fechar a sua relação com as pessoas do território, tendo em vista que essas pessoas eram as que mais demandavam
dos trabalhos do teatro nesse momento. Então, durante a pandemia, nós cessamos, claro, nossas atividades artísticas e o teatro se voltou completamente para o social. Então, o teatro passa, durante a pandemia, a ser um ponto, por exemplo, de entrega e distribuição de refeições, de materiais de higiene, de materiais de saúde, passa a ser um ponto de entrega de refeição e de marmita diária. A gente passa durante 2 anos entregando 500 refeições por dia e isso faz com que o social faz com que potencialize ainda mais a nossa relação com as pessoas do território e faz com que a gente, inclusive, tenha um êxito numa política de formação de público. As pessoas que buscaram o teatro através do social passam a habitar o teatro para os manifestos artísticos a partir do social. Hoje há uma rede de segurança com relação ao público que sustenta esse espaço, não sustenta na perspectiva financeira, porque ele ainda trabalha de forma cooperada entre todos, ainda trabalha com baixa adesão financeira e com rateios de parcos recursos, mas faz com que eles tenham uma rede de segurança política, tendo em vista que somos uma ocupação no centro de São Paulo. E hoje, inclusive, a gente tem um conselho gestor que pauta os caminhos que o teatro deve seguir nesse exato momento, como que são os nossos próximos passos. Então, aquilo que era umbilical de uma coletividade passa a ser uma colmeia que hoje age de forma permanente numa discussão e numa intromissão direta nas intervenções do Estado e na proposição de políticas públicas para esse território. Bom, em 2022 a gente produz um espetáculo chamado Anonimato, que é uma aglomeração, um ato de artistas que cantam a utopia. Esse trabalho tem direção do Rogério Tarifa, não por uma ironia, mas a gente acaba indo para a rua, apresentando esses trabalhos em praças públicas, em outros universos que não está relacionado à Caixa Preta e logo intensificando e olhando com mais carinho a ocupação do espaço público, da praça pública, da rua pública. Então a gente passa a uma apropriação do espaço público para apresentar essa obra na perspectiva de uma arquitetura que até então não tinha sido observada dentro daquele universo. Quando a gente olha pela retrovisor da memória, pelo retrovisor da história, e a gente estabelece o anonimato na rua, no momento em que estávamos todos dentro de casa, um grupo de teatro que vai em cortejo para a rua para cantar utopia está diretamente relacionado com o impacto poético que a gente tem no nosso dia a dia, com o lugar da resistência, da existência e da denúncia para fora da nossa bolha do que está acontecendo no nosso país. Peão, patrão, linha de frente, contenção. Bugs, piriguetes, petralhas, coxinhas, ciclistas, PCC. Louco, noias, mendigos, tio, avós, trans. Família sem família, professores, agentes de saúde, trabalhadores do campo, da indústria de aplicativos. Quem não trabalhava, quem não trabalha. Quem não trabalhava, quem não trabalha. Desempregados, malandras, concursados, empreendedoras. A arquitetura do teatro de container, ela segue uma aura que a gente não conseguiu explicar no ato da feitura dela. E que com o tempo do caminhar a gente passa a olhar para aquilo e falar assim, tudo fez muito sentido, porque as paredes completamente atravessadas pelo vidro, a cidade completamente atravessando a obra cênica atravessando a cidade, um camarim feito de vidro, expondo os artistas para a sociedade invadindo o camarim desses artistas, esfumaçando todas as fronteiras que existem entre arte, entre vida, entre lazer, entre comunidade, entre urbanismo, entre arquitetura. Por isso que nós fizemos esse tipo de teatro, em que as coisas são escancaradas, em que as coisas não são escondidas, em que a arquitetura está escancarada, em que a poética está escancarada. Aqui não há o mascaramento sobre a vida, não há uma máscara sobre a nossa realidade, está tudo exposto. A nossa realidade se camufla
e ela se atravessa na rua, nos transeuntes da rua, assim como os transeuntes da rua fazem parte da nossa composição cênica e da nossa composição arquitetônica. E como a gente consegue hoje, de forma distanciada, pensar que um grupo que sempre lidou com os seus cenários através de caixas compartilhadas, de case de madeira, medida de forma correta para que se encaixe em caminhões, para que se encaixem em galpões onde seriam guardados, esses cases passam a se transformar num teatro, com cases enormes em que dentro se narram e contam histórias, se guardam histórias. Não por acaso a gente colocou vidro nessas caixas de aço, não por acaso nós montamos caixas de aço que abrigam histórias, que abrigam narrativas, que abrigam afetos, afetos a serem contados, ou afetos a serem compartilhados. Então, quando a gente olha, faz muito sentido entender Mungunzá como oferenda aos deuses, como oferenda a Oxalá, como oferenda a uma cidadania. É muito interessante entender como todas essas coisas são completamente juntas, amalgamadas e indissociáveis. Então só nos cabe agir da maneira que a gente está agindo, continuar firme e forte no nosso propósito, na nossa ética, na nossa moral, no nosso lugar de resistência, dando espaço para o lado, esperando as pessoas chegarem e caminhando junto, porque com certeza quando chegar lá na frente a gente vai olhar para trás e vai ver como as coisas fazem sentido. Amamos tanto esse peito aberto, piqueta, penalta, esse pato, que nada no mundo vai poder calar nosso grito, esse sonho bonito, o maior desacato, esse estado de ato, isso que é simplesmente chamado teatro, chamado teatro, chamado teatro, chamado teatro. Viva o teatro! Viva! Viva o teatro! Viva!